A volta do menino que o Flamengo não viu florescer. O jogador que o Flamengo rejeitou. Agora custa 143 milhões de reais. Você já imaginou como seria se alguém que um dia passou despercebido pelo seu clube voltasse anos depois como a contratação mais cara da história? Essa é a história de Samuel Lino. Em 2025, o Flamengo anunciou um reforço bombástico, 22 milhões de euros pagos ao Atlético de Madrid, o maior investimento da história do clube em um jogador. Mas o que pouca gente lembra é que Samuel Lino já vestiu o manto sagrado. E sua primeira passagem, diferente da atual, foi marcada por silêncio, frustração e portas que pareciam fechadas para sempre. Mas ele voltou, e voltou grande. Hoje, você vai conhecer a história completa de Samuel Lino. Desde os primeiros passos no São Bernardo, passando pelo esquecimento nas categorias de base do Flamengo, até brilhar na Europa e retornar ao Brasil como um símbolo de superação. O ano era 2017. No interior de São Paulo, um jovem atacante chamado Samuel Lino defendia o modesto São Bernardo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Era o camisa 10 do time. Rápido, habilidoso, ousado. No jogo de estreia, marcou um dos gols da goleada por 5-0 contra o Fast Club. Foi ali que o destino começou a se desenhar. Nas arquibancadas, um olhar atento acompanhava cada jogada. Luiz Carlos de Azevedo, então coordenador de captação do Flamengo, estava de olho. Ele viu algo diferente naquele menino magro, ágil e corajoso. Esse moleque tem algo especial, pensou. Cancelou compromissos, assistiu a outro jogo e não teve dúvidas. Fez uma proposta para levar Samuel ao Flamengo por empréstimo com opção de compra. Foi o começo do sonho. Aos 17 anos, Samuel desembarcou no Ninho do Urubu. Era 2017. Entrou direto no Sub-20. Atuou com o técnico Gilmar Popoca no Brasileiro da categoria e depois ganhou mais espaço com Maurício Souza no torneio OPG. Chegou até a vestir a camisa 9 em algumas partidas. Fez parte do grupo campeão da Copa São Paulo de 2018 e também levantou a taça do Carioca Sub-20 naquele ano. Mas nos bastidores, o sentimento era outro. Samuel jogava pouco, se sentia deslocado. Em suas próprias palavras, não fui feliz, não me senti acolhido. Não fui o Samuel Lino de sempre. Em um elenco recheado de promessas como Hugo Souza, Jean Lucas, Pepe, Vitor Gabriel, ele não conseguiu se destacar. Em um ano e meio, jogou apenas 15 partidas. Marcou um único gol, contra o Botafogo, pelo torneio OPG. Um jogo sem transmissão. Um gol sem imagem. Como se o próprio destino quisesse apagar aquele momento. Chegou o momento da verdade. O Flamengo precisava decidir. Comprava Samuel ou devolvia ao São Bernardo. A diretoria ficou dividida. Alguns viam potencial. Outros achavam que não valia o risco. No fim, o clube optou por não exercer a opção de compra. E Samuel, cabisbaixo, voltou para casa. Para muitos, era o fim de uma tentativa frustrada. Para ele, era só o começo. Em 2019, a vida deu outra guinada. O Gil Vicente, clube da primeira divisão de Portugal, contratou o jovem brasileiro. E aí, tudo mudou. Longe dos holofotes das pressões do Brasil, Samuel reencontrou sua confiança. Com o tempo, se transformou em uma das revelações do campeonato português. Dribles curtos, finalizações precisas, intensidade. Ele se reinventou. Seu desempenho chamou a atenção do Atlético de Madrid, que pagou 6,5 milhões de euros em 2022 para levá-lo à capital espanhola. Era o salto que poucos poderiam prever. Mas mesmo com a contratação, ele ainda precisava provar seu valor. Foi emprestado ao Valência. Lá, ganhou ritmo, experiência e destaque. Quando voltou ao Atlético, era outro jogador. Ganhou espaço, cresceu e foi eleito o melhor jogador do clube na temporada 2023-2024. Estava, finalmente, pronto. Em 2025, o Flamengo bate martelo. Samuel Lino está de volta. Mas dessa vez, ele volta como o jogador mais caro da história do clube. Não como promessa, mas como realidade. Aos 25 anos, retorna ao lugar onde, um dia, não foi valorizado. E o mais curioso, poucos torcedores se lembram que ele já esteve ali.
Mas quem o viu de perto, como Luiz Carlos de Azevedo, sabia. Ele tem tudo para ter muito sucesso. Chega maduro, com rodagem europeia, com um técnico que conhece. É dedicado, trabalhador e pronto para brilhar. A história de Samuel Lino é mais do que uma reviravolta esportiva. Ela é um lembrete poderoso de que nem sempre somos reconhecidos no nosso tempo. Às vezes, você tem que sair, para depois voltar forte bastante para ser notado. Samuel não guardou mágoas. Ele guardou o foco. Guardou a fé de que seu momento chegaria. Hoje, ele pisa no gramado do Maracanã como protagonista, não como figurante. E agora, tem a chance de escrever, com as próprias chuteiras, a história que o Flamengo ainda não leu sobre ele. Agora o Flamengo o vê. Agora a torcida o vê. Agora o futebol brasileiro redescobre o talento de um menino que só precisava de tempo, de espaço e de acreditar em si mesmo. Samuel Lino não é apenas a contratação mais cara da história do Flamengo. Ele é, talvez, a volta mais bonita de um jogador que o clube um dia deixou escapar. Se essa história te inspirou, comenta aqui embaixo. Você lembrava da primeira passagem do Samuel Lino pelo Flamengo? E mais, você acha que ele vai dar certo agora? Ou ainda vai ter que provar tudo de novo? Deixa o like, compartilha com aquele amigo que ama uma boa história de superação. E se inscreve para mais vídeos como esse. Até o próximo episódio. E lembre-se, nunca subestime alguém que ainda não teve sua chance. Círculo vermelho grande e círculo preto médio, essa é a magia do futebol e a força da volta por cima.